Boa noite, irmãos. Essa semana o Bruno me deu uma missão na terça-feira, no meio de uma semana de OBD, com Dia Mundial Desbravador. Fiquei doido. E durante essa semana eu tentei escrever alguma coisa para estar aqui pregando essa noite. Só que devido a alguns acontecimentos, hoje eu senti a vontade de mudar a pregação que eu fiz durante toda uma semana e pregar um sermão que eu já preguei aqui nessa igreja um domingo à noite, mas há 3 anos atrás. E se eu travar em algum momento aqui, irmãos, é porque eu ainda tô trabalhando nela. Davi, calma aí, coloca o slide aí para mim. Desvendando os bastidores. Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, por mais uma vez estar aqui na sua santa presença, na sua santa casa. Senhor Deus, eu me ponho como teu instrumento, um instrumento imperfeito, Senhor, mas que nas tuas mãos possa ser levada a tua obra, a construir a tua obra. Tome, Senhor, a tua igreja em tuas mãos. Que o Espírito Santo possa estar em nosso meio hoje, nos iluminando e nos capacitando a ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. Em nome de Jesus, amém. Vamos falar um pouquinho, pode permanecer aí, beleza. Vamos falar um pouquinho sobre Daniel capítulo 10. Se vocês tiverem a sua Bíblia aí, eu peço que vocês fiquem com ela aberta no capítulo 10. Hoje nós vamos ler bastante texto bíblico. E para que a pregação não fique demorada, eu trabalhei com slide. Caso vocês queiram alguma passagem depois do culto, vocês podem estar me procurando. Quando nós não formos ler o capítulo 10 de Daniel, nós vamos ler os slides, combinado? Para contextualizar o capítulo 10, até a chegada do capítulo 10 de Daniel, é interessante nós contarmos a história, um pouquinho da história de Daniel. O início da história de Daniel se inicia quando Deus permite que um rei chamado Nabucodonosor, rei de Babilônia, cative Jerusalém, leve dali de Jerusalém, cativo, algumas pessoas. E dentre essas pessoas, alguns escolhidos para viver ali no seu palácio. E dessas pessoas seriam de linhagem real. E dentre dessas pessoas de linhagem real, está ali Daniel e seus amigos. Daniel, quando chega em Babilônia, ele passa por diversos desafios. E aqui é um exemplo claro que Deus permite que desafios cheguem em nossas vidas. E Daniel ali entra numa espécie de faculdade da Babilônia. E ele passa por 3 anos, e no final daqueles 3 anos, depois de provações, que eu acredito que vocês saibam das histórias ali de Daniel, logo no início, Daniel e seus amigos, eles são tidos como 10 vezes mais sábios do que todas aquelas pessoas ali daquele reino. E para Daniel, e especificamente, o poder de visões, de desvendar visões. E a primeira visão que Daniel tem que desvendar é um sonho de uma estátua do rei. E aqui a gente encontra um princípio que é levado para a vida inteira de Daniel, que é o princípio da oração. Toda vez que Daniel estava diante de algum problema, diante de algum desafio, o que ele fazia? Orava. Ele ficava de joelhos, era ali que ele resolvia os seus problemas. Após desvendar esse sonho dessa estátua, que eu acredito que é uma história já narrada, já conhecida por muitas pessoas, desde as criancinhas, Daniel é posto em outra prova, da fornalha ardente. Depois disso, vem a queda de Babilônia, um sonho que Daniel já havia profetizado naquelas partes das estátuas que Babilônia ia se passar.
E também existia a queda de Babilônia em outras profecias bíblicas, como, por exemplo, em Jeremias 25:11. Quanto tempo o povo de Deus ficaria escravo, cativo? Toda esta terra se tornará ruína desolada, e essas nações estarão sujeitas ao rei da Babilônia durante quanto tempo? 70 anos. O incrível da profecia é que, mesmo dada muito antes do tempo, ela bate o tempo perfeito, específico. Vamos para mais uma profecia. Olha só que interessante. A profecia ainda diz quem seria o libertador do povo. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações diante de sua face e descingir os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. E além de falar quanto tempo ficaria cativo em Babilônia, além de falar quem o general, o rei que iria livrar o povo de Babilônia, ainda diz como seria feito. Aqui. Que digo às profundezas, seca-te, e eu secarei os teus rios. Que digo de Ciro, é o meu pastor, e cumprirá tudo o que me apraz. Dizendo também a Jerusalém, tu serás edificada, e ao templo tu serás fundada. Olha só, a profecia é tão certeira que diz como o povo, como Babilônia iria cair, quem iria livrar o povo, tirar o império de Babilônia, e quem emitiria o decreto de libertação, de reconstrução do templo, que nós já vamos bater. Vamos lá um pouquinho. Então, o Império Medo-Persa chega ao poder, cai Babilônia, e o Império Medo-Persa chega ao poder sobre Dário. Dário ali, ele era aliado de Ciro. Primeiro vem Dário, o Medo, depois vem Ciro, o persa. E Dário se assenta ao trono. E depois disso, não sei se vocês lembram, vem aquele decreto de morte, que Daniel é jogado na cova dos leões, que desde as criancinhas vão crescendo, que é contada essa história. Depois vem Daniel desvendando uma segunda visão de 4 animais, depois vem uma terceira visão de um carneiro e o bode, depois vem falando sobre as 2.300 tardes de manhã. Só estou recapitulando já, gente, não vou entrar nisso não. E aí vem o capítulo 10, a última visão de Daniel. E é interessante dizer que esses períodos que eu citei aqui, até chegar no capítulo 10, não ocorre em um mês, em um ano. Ocorre, Daniel, neste momento, ele tem 90 anos de idade aproximadamente. E quando ele foi levado cativo, ele foi levado como um jovem de mais ou menos ali em média 20 anos de idade. Então, é percorrido um espaço-tempo muito grande. E antes de iniciarmos o capítulo 10, é interessante ler o capítulo 1 de Esdras. Olha só o que diz capítulo 1 de Esdras. É isso mesmo. Qual ano aqui? No primeiro ano do reinado de quem? Ciro, rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse a palavra do Senhor falada por Jeremias, o Senhor despertou no coração de Ciro, rei da Pérsia, para redigir uma proclamação e divulgá-la em todo o seu reino, nestes termos. Assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, o Deus do céu, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém de Judá. Qualquer do seu povo que esteja entre vocês, que o seu Deus esteja com ele e que vá a Jerusalém de Judá reconstruir o templo do Senhor, o Deus de Israel, o Deus que em Jerusalém tem a sua morada. Agora nós vamos começar a leitura de Daniel, capítulo 10.
Eu peço para que os irmãos permaneçam em capítulo 10 e me acompanhem a leitura. Pode ir, aí você vai acompanhando aí, vai passando. No terceiro ano de Ciro, qual ano agora? Terceiro ano. Qual o primeiro ano que ele emite o decreto? Primeiro ano do reinado de Ciro. Agora já está no terceiro ano do reinado de Ciro. Rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra, teve a inteligência da visão. Já havia passado 70 anos que o povo ficaria cativo ali na região de Babilônia. Já havia passado. Lembra aquele primeiro decreto de Ciro libertando o povo? Ali já havia passado. Agora já é o terceiro ano do reinado de Ciro. Ciro emite seu decreto no primeiro ano, permitindo que reconstruísse Jerusalém. Aí, talvez, com a idade avançada de Daniel, por isso ele não tenha voltado para ajudar na reconstrução, porque ele estava ali com cerca de 90 anos. Talvez ele entendesse melhor ficar ali naquele palácio para que ele pudesse ajudar mais levando mantimentos, porque ele estava na corte ali perante o rei. E agora nós, no versículo 1, algo é revelado, um grande conflito. No versículo 2 vem dizendo o seguinte: naqueles dias, eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Quantas semanas, irmãos? 3. E qual foi o motivo de choro de Daniel? Vamos retomar ao início. Naqueles dias, que dias Daniel estava vivendo? Para que nós podemos entender o choro de Daniel. Quais dias eram esses? A reforma em Jerusalém foi decretada por Ciro, foi permitida. Então, alguns povos ali, foram lá ajudar. Os judeus foram ajudar lá na construção ali do seu espaço. E os samaritanos ofereceram um serviço, uma ajuda. E por motivo da idolatria dos samaritanos, teve uma oferta ali recusada. E como vingança dos samaritanos, eles começaram a fazer oposição. E, de acordo com o livro de Esdras e Neemias, vamos lá, Esdras e Neemias vem falando o seguinte, todavia, o povo da terra debilitava as mãos do povo de Judá e inquietava-os no edificar. E alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até ao reinado de Dário, rei da Pérsia. Interessante aqui que eles contrataram conselheiros como forma de suborno para influenciar a Ciro a voltar atrás de um decreto dele de liberação da reconstrução do templo. Então, havia ali um grande atrito entre aqueles povos. Não é à toa que lá no livro de Neemias, vem falando que enquanto uma mão trabalhava, a outra segurava em armas. Quer ver só? Os que edificaram o muro, os que traziam as cargas e os que carregavam, cada um com uma mão fazia a obra, e na outra tinha armas. Então, ao mesmo tempo que eles estavam edificando, eles tinham que se proteger contra um ataque inimigo. Estava um clima muito tenso ali. E é importante lembrar que essa intriga se estendeu entre os judeus e os samaritanos, se estendeu até os tempos de Jesus. Você lembra da mulher samaritana? Em João 4,9 vem trazendo o seguinte: disse-lhes, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. E voltando para Daniel 10, agora no versículo 3, 2 e 3, vamos reler. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas. Alimento desejado não comi, nem carne, nem vinho entraram em minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumprisse as 3 semanas.
Daniel demonstra aqui um jeito de resolver seus problemas. Lembra aquele princípio que eu havia falado? Ficar de joelho no chão e oração. Em outras situações, como o sonho do rei, como na cova do leão, e agora como a profecia de Jeremias havia se cumprido 70 anos, ele resolve, como sempre, em oração. E mais do que isso, ele deixa de comer agora as iguarias que ele desejava. Ali ele fica em jejum. E uma tradição bíblica que está lá em Êxodo e Esther, no livro de Esther, traz uma tradição que essas pessoas normalmente ficavam 3 dias de jejum, buscando um alto arrependimento. Todavia, Daniel agora, pela intensidade da oração, ele multiplica esses 3 dias por 7. Agora ele faz em 3 semanas, ou seja, 21 dias. E ali a unção é posta de lado, conforme o texto diz, que significa dizer que os seus prazeres costumeiros é deixado de lado para ele se concentrar unicamente ali em uma comunhão com os céus. No versículo 4 a 6, vem trazendo o seguinte: e no dia 24 do primeiro mês eu estava à borda do grande rio Hidekel, e levantei os meus olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho e seus lombos cingidos com ouro fino de Ufaz, e o seu corpo era como berilo, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e seus braços e seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz de suas palavras eram como a voz de uma multidão. Pode passar. E só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram. Contudo, caiu sobre eles um grande temor, e fugiram, escondendo-se. Fiquei, pois, eu só, a contemplar esta grande visão, e no momento, e não ficou força em mim. Transmudou-se o meu semblante em corrupção, e não tive força alguma. Contudo, ouvi a voz de suas palavras, e ouvindo o som de suas palavras, eu caí sobre o meu rosto no profundo sono, com o meu rosto em terra. Comparando uma visão, não vamos ler o texto, mas comparando a visão de Daniel com João na ilha de Patmos, nós podemos tirar uma conclusão que essa pessoa que apareceu para Daniel em visão é Jesus Cristo. É só você comparar lá o texto de Apocalipse 1, versículo 13 a 16. Mas não vamos fazer essa leitura para não nos alongar. E interessante aqui é que o que aconteceu com Daniel, aconteceu também com João. Lá pode deixar aí, em Apocalipse 1,17, João diz: e eu, quando ouvi, caí a seus pés como morto. Também aconteceu com os discípulos lá no Monte da Transfiguração. E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre os seus rostos e tiveram grande medo. E agora com Daniel, contudo, ouvi a voz de suas palavras, e ouvindo o som de suas palavras, caiu meu rosto num profundo sono, com o meu rosto em terra. O interessante é dizer que a nossa natureza, por meio de que somos pecaminosos, por meio da nossa natureza pecaminosa, nós não suportamos ver um Deus glorificado. E a consequência de estar na presença de um Deus glorificado é isso daqui, ó. Haverá, quando nós formos levados para o céu, nós seremos o quê? Em um piscar de olhos, transformados. E a profetisa Ellen White diz que nós veremos Deus o quê? Face a face, como você se vê hoje em um espelho. E no versículo 10 de Daniel, diz o seguinte: eis que certa mão me tocou e me fez com que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas de minhas mãos. E essa voz disse: Daniel, homem muito amado, entende as palavras que vou te dizer e levanta-te sobre os teus pés, porque a ti sou enviado. E falando ele comigo,
essa palavra, levantei-me tremendo. Não temas. Como é que me perdi? Daniel foi considerado por aquela pessoa um homem muito amado. E hoje esse privilégio também é estendido a cada um de nós. Quer ver um versículo que eu tenho certeza que você tem de cabeça? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele não crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Hoje também nós temos o privilégio de sermos chamados de muito amado. Não temas. No versículo 12 diz: não temas, Daniel. Pedro, Tiago e João, quando caíram de temor também no Monte da Transfiguração, Deus tocou a eles e falou também: não temas. Assim como João foi dito: não temas. Por trás dos bastidores. Neste momento, o livro de Daniel, capítulo 10, que para mim é um dos versículos, dos capítulos mais emblemáticos para mim, nos revela algo que está acontecendo por trás dos bastidores de nossa vida. Daniel agora tem uma visão privilegiada. Quando uma oração sincera é feita, ela é ouvida no céu. Toda oração sincera, quando feita, é ouvida no céu. E aí, nós vamos agora entender o processo dessa oração. Daniel orou por quanto tempo? 3 semanas, 21 dias. Daniel não tinha qualquer evidência que sua oração estava sendo atendida ou que estava sendo ouvida. Mas ele seguia ali, em todos os momentos, em sua fé inabalável, mostrando a sua real dependência em Deus. E o anjo lhe fala, agora, no versículo 13: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Quanto tempo ele orou? 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu obtive vitória. Daniel, agora, erguendo o véu, Daniel, o livro de Daniel mostra uma realidade de um mundo invisível que não conseguimos ver. Daniel 10 explica de forma tão completa o processo da oração. Esse processo acontece até hoje em nossas vidas. O processo esse processo, para nós entendermos, nós temos que adaptarmos o contexto que a visão foi dada. Daniel, ele queria ver o seu povo ali, o povo de Jerusalém, restabelecido. E com isso, Deus moveu o coração de Ciro. Através de Isaías, cerca de 150 anos antes, havia profetizado que Ciro iria emitir aquele decreto de libertação. E enquanto isso, Satanás agora ele busca frustrar os planos e tenta influenciar os vizinhos ali a tentar mudar a ideia do rei Ciro. E no livro de João diz o seguinte: chegou a hora de ser julgado este mundo, agora será expulso o príncipe desse mundo. Quem seria o príncipe desse mundo? No contexto de Daniel 10, seria representado como Satanás, o príncipe da Pérsia. Paulo revela que os nossos verdadeiros inimigos não são pessoas comuns. Vamos lá no livro de Efésios. Pois nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais.
Satanás estava tentando influenciar a mente de Ciro e impedir a reconstrução daquele templo. Daniel orou. E quando mesmo que o momento que a oração de Daniel foi respondida? No versículo 13: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar, e eu obtive vitória sobre o rei da Pérsia. Talvez eu tenha pulado um versículo, mas calma aí. Satanás, agora ele entra em luta com esse anjo durante esse tempo para impedir que o anjo dissipasse a escuridão da mente do Ciro. E ali a batalha acontece agora na mente de Ciro. E hoje, irmãos, essa batalha pode estar sendo travado na nossa mente, na minha e na sua mente. Talvez hoje você tenha se questionado por que existe tanta corrupção no mundo. Talvez hoje você deve estar se questionando por que existe tanto pecado, tanta revolta. Mas nossa oração está sendo atendida a todo momento, mas existe uma batalha espiritual, algo que nossos olhos não conseguem ver, da mesma forma como estava acontecendo na época de Daniel, quando Satanás estava influenciando a mente do rei Ciro, para que houvesse um empecilho na reconstrução do templo de Jerusalém. E Daniel, ele busca, mais uma vez, ajuda, a solução em sua oração, uma ajuda celestial. Talvez hoje, em nossa igreja, nós talvez passamos por situações complicadas em nossas vidas. Talvez exista uma guerra entre nós hoje que nós não consigamos ver. Talvez o príncipe da Pérsia esteja tentando influenciar pessoas. E hoje, quando oramos, quando pedimos essas forças celestiais, Deus não nos deixa sozinhos nessa batalha, mas sim envia um anjo celestial. Nós não conseguimos ver a batalha que está sendo travada no meio dos nossos olhos, mas nós não podemos desanimar. A pregação de hoje, eu mudei de última hora, para falar a verdade, mas foi para trazer especificadamente essa mensagem, que nós possamos juntos orar em união, para que possamos pedir força celestial. E neste momento eu venho pedir para a igreja hoje, para que nós possamos ter 1 minuto de oração, e eu peço que vocês orem pelos ministérios que estão hoje na nossa igreja, especificadamente para o Ministério dos Desbravadores. Vocês podem fazer isso? 1 minutinho, de joelho. Não é que Deus precisa das nossas orações, mas quando oramos, nós damos total liberdade para Ele agir em nossa vida.
Em cada mente existe uma guerra, em cada coração existe uma luta, mas quando oramos, abre-se uma avenida para que bons anjos desçam do céu e conduzam a nossa vida. É por meio da oração, da comunhão, que mostramos para Satanás que nós escolhemos pertencer a Deus. Em Daniel 13, vem dizendo isso. Mas vamos trazer um ponto. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. O anjo não estava conseguindo ali na peleja, por 21 dias pelejando ali, ele não estava conseguindo mais naquele embate. Mas porém veio uma pessoa, Miguel, o príncipe dos príncipes, veio ajudar-me e eu obtive vitória sobre o rei da Pérsia. Quem é Miguel? O nome de Miguel significa quem é como Deus. Em Colossenses 1:15 vem dizendo que Jesus é descrito assim, Colossenses. Ele vem dizendo sobre a descrição de Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. No livro de Judas, Miguel é tido como um arcanjo. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele. Mas disse: o Senhor o repreenda. E quem tem poder para ressuscitar os mortos? 1 Tessalonicenses vem trazendo o seguinte: pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Cristo declarou em João 5:25 assim, eu lhes afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que ouvirem viverão. Tem uma contradição aqui. Paulo, em Tessalonicenses, diz que a voz do arcanjo que vai despertar os mortos. Já João, em seu livro, diz que a voz do Filho de Deus que vai despertar os mortos. Eles estão falando de pessoas diferentes? Só existe um arcanjo, só existe um Miguel. E esses dois títulos são atribuídos à pessoa de Jesus Cristo. Além de assumir o título de filho, ele assume também outros títulos. Ele assume o título de conselheiro, pai da eternidade, príncipe da paz, e em Daniel, Miguel. Embora Satanás e Cristo estejam trabalhando na mente do rei Ciro, nenhum deles poderiam forçar nada, nenhum. Sabe por quê? Por causa de uma coisa chamada livre-arbítrio. É um dos maiores dons que recebemos, mas custou um preço muito terrível, um preço de cruz. Se nós não tivéssemos o livre-arbítrio, não poderia ter pecado. Se não tivesse pecado, não haveria cruz, porque não haveria necessidade de cruz se não houvesse pecado. A cruz é o maior exemplo de livre-arbítrio, mas é uma das consequências, uma das maiores consequências de nós abusarmos do livre-arbítrio. Por qual motivo Satanás queria impedir a construção do santuário? É simples. O santuário, naquele tempo do Antigo Testamento, ele apontava para uma coisa: a vinda de Jesus. No capítulo 10 de Daniel, versículo 14, abre uma dimensão maior, além do Império Medo-Persa. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Existe uma dimensão muito maior. O anjo explicou. A visão se refere a dias muito distantes, aos nossos dias hoje.
Há um assunto em jogo, todo o futuro da humanidade. E agora, nos últimos versículos de Daniel 20 e 21, vem trazendo o seguinte: e ele disse: sabeis por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra outros príncipes dos persas, contra o príncipe dos persas, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declararei o que está expresso nas escrituras da verdade, e ninguém há que esteja ao meu lado, isso é o anjo falando, ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles, a não ser quem? Miguel, o vosso príncipe. O anjo diz que ele e Miguel vão assumir toda a responsabilidade, e tendo apenas Miguel ao seu lado, será que ele não estaria em desvantagem nessa guerra? Por muitas vezes nós pensamos que a maioria sempre vai prevalecer, porque a maioria normalmente tem um poder devastador. Será que é a maioria que vai vencer? No livro de Mateus 7, vem trazendo a seguinte mensagem: entrai pela porta o quê? Estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrarem. O anjo diz que apenas Miguel está ao seu lado. Só para fazer uma comparação, uma situação: se uma pessoa diz que apenas tem um amigo soldado do exército, eu só tenho um amigo a quem eu posso contar. Todavia, se esse amigo for o general, esse amigo vale por mais de 100 homens. Hoje você tem Miguel, o general das hostes do exército celestial, o Filho de Deus, o Alfa, o Ômega. Não importa quem esteja contra você, desde que você esteja ao lado dele. Amém? Amado Deus, querido Pai, muito obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de ouvir o Espírito Santo a falar no coração de cada um de nós. Senhor Deus, que possamos ter o hábito de oração, assim como Daniel, que possamos orar todos os dias, Senhor, que o Senhor possa estar ao nosso lado como general, como Miguel, que possamos, Senhor, vencer todas as batalhas que surgirem em nossa vida em Teu nome. Nos capacite, Senhor, a entender os Teus planos em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém.